Olá pessoal, então vamos para a parte do anabolismo, tá? A minha intenção nessa aula é justamente dar umas noções básicas de anabolismo para vocês, tá? Bom, conforme eu comentei anteriormente nas aulas sobre metabolismo, né? Na realidade, anabolismo são os processos justamente que envolvem síntese de moléculas mais complexas, né, a partir de moléculas mais simples, tá? Então, toda a construção de moléculas mais complexas, que envolve desde pequenas moléculas até grandes macromoléculas, como proteínas, DNA e RNA, tá? São processos do anabolismo. Tá? E conforme a gente viu, tá, enquanto os processos do catabolismo, a quebra das moléculas libera energia, nos processos do anabolismo é necessária energia para que eles ocorram. Tá? Então, o conceito básico é que todos os processos do anabolismo necessitam de energia, porque as reações são endotérmicas. Tá? As moléculas precursoras, tá, considerando assim uma visão bem geral de anabolismo, pode ser até moléculas inorgânicas, tá? Então, por exemplo, um processo anabólico que acontece nas plantas, por exemplo, é a síntese de glicose a partir do gás carbônico, CO2, né, e da água, né, através da fotossíntese, tá? Esse é um processo anabólico de um organismo vivo, né, das células das plantas. Isso não acontece nos animais, tá? Mas, enfim, tá? Os processos do anabolismo, então, envolve desde o uso de moléculas inorgânicas até moléculas orgânicas mais simples, que é o que normalmente acontece nos animais e que nós vamos nos deter um pouquinho mais de tempo para entender, tá? Então, na realidade, é isso que está escrito aqui, né? Então, na realidade, o uso de moléculas inorgânicas obtidas diretamente do ambiente é mais que pode fazer algumas plantas e eventualmente até algumas bactérias que vocês vão estudar futuramente, né? Nas disciplinas de microbiologia, tá? E no caso dos animais, o que vai nos interessar principalmente são as moléculas que são obtidas através da alimentação, tá? E da mesma forma que a gente viu, tá, no catabolismo, que existiam rotas específicas dentro das células para a degradação de cada tipo de molécula, também no anabolismo, o que existe são rotas altamente específicas para a biossíntese de cada tipo de molécula e cada tipo de macromolécula. E um dado muito importante, né, isso é válido para todos os animais, tá? Na realidade, o anabolismo, como ele necessita de energia, a síntese de moléculas mais complexas requer energia, tá? Da onde que vem essa energia? Dos processos do catabolismo. Por quê? Porque na realidade nenhum animal consegue aproveitar a energia solar ou outras formas de energia. Simplesmente a energia obtida a partir dos nutrientes que são ricos em energia. Então, na realidade, conforme a gente já viu anteriormente, né, os processos do catabolismo de degradação de moléculas são importantes para a energia necessária para os processos ativos, o movimento muscular, a neurotransmissão, tá? Como também para os processos de síntese, os processos do anabolismo. Então essa é uma premissa muito importante, tá? Então precisa acontecer o catabolismo nos animais para que ocorra a energia necessária para os processos do anabolismo. E sempre nós vamos ter os intermediários. Então, a gente aprendeu todo em detalhe como é que acontece a glicólise e o ciclo de Krebs, né? Então, na realidade, essa conversão de energia para ATP, NADH e FADH2, e essa energia depois vai ser liberada nos processos anabólicos também. Então, isso a gente vai observar também nos processos do anabolismo. Aqui para vocês terem uma visão geral, tá? As principais rotas de biossíntese, tá? Que acontecem dentro das células, das moléculas menores. Então, nos animais a gente vai ter algumas células realizam a síntese de glicose, tá? Que é chamada de gliconeogênese. A gente sabe que a glicose é fundamental para todas as células para obter energia. Então, essa glicose, por exemplo, na circulação sanguínea, tem que estar sendo constantemente fornecida. Inclusive, um dos dados principais, mais importantes, é a quantidade de glicose no sangue, que é a glicemia, né? Então, a glicose tem que ser mantida constante na circulação, né? E essa quantidade de glicose é mantida constante por quê? Porque o fígado fica mandando glicose para o sangue. E por que o fígado sempre tem glicose? Porque mesmo que a gente não obtenha através da alimentação,
quando a gente não come, por exemplo, uma dieta rica em carboidratos, tá? A gente come uma dieta rica em aminoácidos, algum desses aminoácidos, muita proteína, por exemplo, tá? Alguns desses aminoácidos são convertidos em glicose no fígado, tá? E essa glicose é liberada depois na circulação sanguínea. Esse é um processo que acontece, então, em algumas células específicas dos animais, não acontece em todas as células, mas que é muito importante para manter a quantidade de glicose constante no sangue, que é chamada de gliconeogênese. A gente vai falar um pouquinho mais em detalhe depois, tá? Como também a gente vai falar do síntese dos ácidos graxos, que é um processo extremamente importante nos animais, né? Na realidade, a gente sabe que quem come demais engorda. Por que engorda? Porque produz muitos ácidos graxos nas células, né? E esses ácidos graxos são utilizados para produzir um tipo de lipídio que a gente já aprendeu, que são os triacilgliceróis, que são as gorduras, tá? Então, na realidade, isso acontece em todas as células que tiverem um excedente energético. Então, essa energia vai ser convertida em ácidos graxos. A gente vai entender como daqui a pouco, tá? Também tem uma rota importante, que é a síntese de colesterol. Nossas células produzem nosso próprio colesterol necessário para as membranas, necessário como precursor de muitas moléculas, conforme a gente viu anteriormente, tá? A gente também produz alguns tipos de aminoácidos, ditos aminoácidos não essenciais, tá? Na realidade, a gente não consegue produzir todos os tipos de aminoácidos. Alguns tipos de aminoácidos a gente tem que obter a partir da dieta, que são os ditos aminoácidos essenciais, tá? E síntese de nucleotídeos, também a gente realiza alguma síntese de nucleotídeos, embora a maior parte dos nucleotídeos também a gente não sintetiza completamente, porque são moléculas bastante complexas, conforme a gente já aprendeu lá na parte da estrutura dos nucleotídeos, né? Então, na realidade, a gente normalmente realiza a síntese a partir de algumas moléculas precursoras, tá? Muito importante destacar, conforme eu expliquei para vocês que a gliconeogênese acontece em algumas células específicas, tá? Boa parte desses processos não acontece em todas as células, tá? Uma célula, normalmente, que é a nossa célula em que tem uma maior quantidade de processos bioquímicos acontecendo, são nas células do fígado, nos chamados hepatócitos. Lá acontece, por exemplo, gliconeogênese, acontece síntese de ácidos graxos, acontece síntese de vários aminoácidos, tá? Então o fígado, até as células do fígado são responsáveis justamente como as outras células são especializadas em outras coisas, né? Então, por exemplo, as células do fígado que sintetizam glicose, sintetizam aminoácidos, sintetizam alguns nucleotídeos e mandam para as demais células justamente para que ocorra essa síntese, tá? Então, aqui tem algumas ideias de algumas rotas do anabolismo e aqui também a gente fala que são rotas do anabolismo, mas de síntese de macromoléculas. Por exemplo, a glicogênese. O que é a glicogênese? É a síntese de glicogênio. Onde que acontece isso? No fígado e no músculo. O excedente de glicose é convertido em glicogênio, para estocar glicogênio no fígado, para depois poder manter a glicemia na circulação. E nos músculos também se estoca um pouco de glicose na forma de glicogênio. Para quê? Para as reações rápidas, quando precisar energia prontamente disponível dentro das células musculares, tá? A síntese das gorduras, dos fosfolipídios e outros lipídios a partir dos ácidos graxos que são sintetizados. Também é uma síntese de uma molécula maior, né, justamente do que os ácidos graxos. A biossíntese de cadeias polipeptídicas, dando origem aos peptídeos e às proteínas, que acontecem em todas as células têm que produzir suas enzimas, as proteínas de membrana, as proteínas estruturais, né? Então, na realidade, todas as células realizam síntese proteica, né? Então, elas têm a capacidade de sintetizar essas macromoléculas, como também todas as células têm que sintetizar DNA e RNA. Tá? Então, na realidade, síntese do DNA para a célula poder se duplicar quando uma célula vai se dividir, e a síntese de RNA, sempre que vai ocorrer a síntese de uma cadeia peptídica, primeiro é sintetizado o RNA através do que vocês aprendem em genética, que é o dogma central, né? Que toda molécula, né, a informação está no DNA, o DNA é utilizado para um determinado gene, é utilizado para a síntese de um RNA, e esse RNA, então, tem a informação para a construção de uma proteína, de uma sequência de uma proteína específica.
tá? Então, todas as células acontece também a síntese de cadeias de nucleotídeos, a síntese de cadeias peptídicas, né? Algumas células realizam a síntese de vários tipos de lipídios, né? E algumas células realizam a síntese de grandes, né? Moléculas, grandes polissacarídeos, principalmente glicogênio. Claro que a gente também tem síntese dos glicosaminoglicanos, que são aqueles polissacarídeos que estão envolvidos nas articulações, que são importantes, né? Também no tecido epitelial, no tecido ósseo, né? Então, na realidade, também tem a síntese de outras moléculas. A gente vai ver algumas principais. Conforme eu expliquei para vocês nas aulas anteriores, a gente não estuda todos os processos que acontecem em todas as células. Isso aí é só quem for estudar mais especificamente um neurônio, uma célula de gordura, um adipócito, vai ver o que é sintetizado especificamente lá dentro de cada uma dessas células. Mas não é o objetivo da bioquímica. A bioquímica é para ter uma ideia geral, principalmente nessa disciplina introdutória aqui para vocês. Bom, vou dar uma ideia geral para vocês então, né? Como é que acontece a síntese das principais moléculas envolvidas nos processos energéticos, tá? Conforme eu falei para vocês, muito importante é a glicose, tá? E aqui tá explicado, né, como é que acontece a síntese de glicose, né, a partir de precursores, tá? Então, na realidade, a glicose no fígado, por exemplo, tá? E aqui está sendo mostrado uma célula do fígado, tá? E na realidade, quais são os substratos iniciais que podem ser utilizados para a síntese de glicose, tá? Pode ser utilizados aminoácidos. Então, uma pessoa que teve uma dieta, né? Hoje no almoço eu comi só proteína. Quer dizer que eu não vou ter glicose na circulação? Não, eu vou ter, tá? Na realidade, por que eu vou ter? Porque na realidade, a partir dos aminoácidos, as nossas células do fígado vão produzir glicose, tá? É um processo que tem uma série de etapas. Os aminoácidos entram dentro da célula, vão para dentro do mitocôndrio, né? Então tem algumas transformações aqui, tá mostrando, né? Os aminoácidos são convertidos em piruvato, em oxaloacetato, depois amalato, daí saem do mitocôndrio, daí tem uma série de intermediários, né? Até chegar lá no final, dentro do retículo endoplasmático liso, na síntese de glicose, que então é eliminada, né? Eliminada não, ela é liberada na circulação sanguínea, né? Justamente para poder ir para todas as células para fornecer energia, tá? Então, conforme eu disse para você, se eu comer muita proteína, a partir de alguns aminoácidos eu vou sintetizar glicose, tá? Da mesma forma, se eu comer muita gordura, lembre que as gorduras, né, são formadas por o quê? Por glicerol mais 3 ácidos graxos. Então, uma parte do glicerol vai ser utilizado aqui para a síntese de glicose, tá? Outro substrato importante para a síntese, tá, é o lactato. Lembre que o lactato, nas células musculares, na glicólise, ele pode ser convertido. A glicose pode ser convertida em piruvato e piruvato em lactato, uma parte dele, tá? Isso acontece também nas hemácias, tá? Que não tem mitocôndrio, então a glicose é convertida em lactato. Então esse lactato é encaminhado de volta para o fígado para quê? Para sintetizar mais glicose e depois mandar para que as células possam obter energia a partir da glicose. Pessoal, assim, vocês que estão fazendo veterinário, tem um aspecto que é muito importante, tá? Então, por exemplo, cães, gatos são carnívoros, tá? Significa que eles comem, a dieta deles é mais rica em proteínas e gorduras, tá? Mas não quer dizer que eles não têm uma grande demanda de glicose. O fato é que esses animais têm no seu fígado, né, essas rotas de síntese de glicose aqui são muito ativas, tá? Então, boa parte dos aminoácidos que os cães ingerem através das proteínas e boa parte das gorduras que eles ingerem, né, que tem glicerol, vão ser utilizados para síntese de glicose no fígado. Tá? Então isso é muito importante, isso é um processo bastante importante nos carnívoros. Tá? Ainda mais os gatos são mais carnívoros, eles dependem de uma quantidade maior de proteínas e uma quantidade maior de glicerol que depois nos hepatócitos são convertidos em glicose.